Se você fosse chamado para fazer parte de uma empresa nova que tem um produto novo no mercado, né? E essa empresa, digamos assim, a estrutura dessa empresa se resume em você, mais 11 pessoas e o fundador da empresa. Mas o fundador dessa empresa é um grande visionário e ele quer que esse produto chegue no mundo todo. Detalhe, você não vai ganhar nada por isso, a não ser viver mendigando. Vai ter a roupa do corpo, a sandália e um prato de comida. Outro detalhe, muitas pessoas vão odiar esse produto, porque esse produto exige mudanças. Outro detalhe, o fundador dessa empresa vai ser ridicularizado. Sabe, aquele que você tinha grandes sonhos de fazer essa empresa crescer, de repente o fundador dessa empresa, ele é odiado de tal forma que ele vai ser perseguido e ele vai ser morto de uma forma humilhante. Teus colegas vão ficar tão desanimados que vão voltar para a vida velha. Mas você já tinha feito um pacto, digamos assim, um compromisso com esse fundador que você iria até o fim da sua vida. Parece complicado, né? Vamos tentar entender isso porque tem uma galera aí que aceitou fazer parte dessa empresa. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 35 e seguinte. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomada de compaixão, que estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os demônios, os espíritos imundos e curar todo o mal e toda a enfermidade. Para Jesus, não existe diferença entre pregar numa sinagoga, num grande evento, ou pregar lá na grota, lá no sertão, nos vilarejos. Aliás, talvez uma das melhores pregações dele foi aquela que ele pregou para uma pessoa lá no poço, lá para Cananéia, né? Porque Deus não nos ama enquanto multidão. Ele ama toda multidão. Vamos, sei lá quantos bilhões de pessoas tem na Terra, 7 bilhões. Deus não ama 7 bilhões. Deus ama eu e você, de forma particular. Entende? E Jesus, aqui está dizendo que Jesus ficou tomado de compaixão porque eram ovelhas sem pastores. Os pastores da época que deveriam ser pastores de verdade, que seriam os escribas, os fariseus, os sumos sacerdotes, eles estavam mais preocupados, né, com a sua vidinha, né, seu enriquecimento do que em salvar as almas. Chegou a esse ponto. Jesus veio ao mundo, entenda, Deus, ele é espírito. Mas para Jesus poder julgar as pessoas, julgar nós de fato, ele queria sentir, ele queria ter esses sentimentos. Ele queria sentir o cansaço, queria sentir a dor, queria sentir a fome, a angústia, né? A perseguição. Ele queria sentir tudo isso para também poder julgar, né? Agora, digamos assim, estando do outro lado. Entende? Ele quis ser humano para poder julgar de uma forma misericordiosa. Então, por isso ele veio ao mundo. E primeiro ele pede, né, para Deus, para que envie os apóstolos. Deus Pai, ele envia os 12 apóstolos, agora ele pede para os seus apóstolos, então, que peçam ao dono da messe para pedir, né, pedir então para o dono da messe para que mande mais operários, porque a messe é grande. O número 12 aqui tem um significado muito, como é que eu posso dizer assim, muito importante para os judeus. 12 é 4 vezes 3. Seriam os 4 pontos cardeais, né? Os 4 cantos do mundo e a Santíssima Trindade, que é 3, agindo sobre os 4 cantos do mundo. Essa é a missão que Jesus deu para os seus discípulos. Jesus fazia os milagres porque, primeiro, ele pregava a doutrina para curar a alma. Depois, para mostrar que ele tinha o poder
que ele era Deus, então ele curava o corpo. Os apóstolos, eles então continuaram a fazer isso. Eles pregavam a doutrina e depois, né, pelo poder do Espírito Santo, eles curavam. Mas hoje nós temos na Santa Igreja o que é muito maior ainda do que do tempo dos apóstolos. Talvez você fique impressionado, mas por que não acontece grandes milagres? O maior milagre da face da terra que acontece é na Santa Missa, onde o sacerdote, né, através do Espírito Santo, traz sobre o altar o próprio Jesus Cristo. Acontece de uma forma incruenta o sacrifício que Jesus passou na cruz. E muitas vezes nós não damos importância, achamos que isso é só um detalhe. Não, isso é a essência. Os milagres no começo aconteciam para que o povo tivesse fé. Entenda que até o ano 1200 não houve nenhum milagre eucarístico, porque as pessoas realmente acreditavam que na Eucaristia ali estava corpo, alma e divindade de Jesus. Hoje, infelizmente, nós vivemos muito, nossa sociedade hoje vive como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque pessoas se arrogaram. A mídia se arrogou como pastor e tantas outras coisas se arrogaram como pastor. E muitos estão se perdendo. Agora é a nossa vez. Vai encarar? Deus te abençoe.